Quero cumprimentá-los novamente e dizer que para nós é uma grande alegria trazer para esta noite um tema que ainda é árido. E eu acho que há um ineditismo aqui na OAB, pelo menos no temário da nossa Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, não é o enfrentamento desta questão, mas não poderíamos deixar de fazê-lo num momento em que o Brasil vive uma onda de intolerância religiosa e nós temos defendido e entendido na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa que, em sendo a dignidade humana um dos pilares do Estado brasileiro, não fosse assim o artigo 1º da Constituição Federal, no seu inciso 3º, não nos traria esta garantia. Em sendo a dignidade humana um dos pilares do Estado brasileiro, nós entendemos que todas as liberdades, também garantidas constitucionalmente, a partir do artigo 5º, precisam estar em harmonia com a garantia da dignidade humana. Então, nós estamos bastante preocupados com algumas coisas que estamos assistindo. No dia de hoje, mais um terreiro de religião de matriz africana foi atacado na cidade de Campinas. Têm sido diários os ataques ao sagrado alheio. Então, o nosso desafio nessa noite, as pessoas ficaram bastante interessadas, embora não tenhamos um auditório lotado, porque não houve muito tempo para divulgação e a gente não podia perder os palestrantes que tinham esta data, mas muita gente vai estar nos assistindo porque está sendo transmitida ao vivo. Esse material vai estar gravado no canal do YouTube, que é Cultura e Eventos OAB São Paulo. Não é disponível para os que se interessarem em assistir posteriormente. Sem maiores delongas, eu vou então passar a palavra ao doutor Matheus para que faça a sua exposição. Primeiramente, agradeço o convite e espero poder contribuir de alguma forma. Eu já vou começar falando um pouco sobre minha formação, que, como está escrito aqui, eu sou cientista das religiões de formação, ou seja, minha graduação é essa. Fiz mestrado e estou fazendo doutorado, né? Espero me tornar doutor, mas ainda estou fazendo doutorado lá na PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Isso significa várias coisas, mas uma delas aqui é que eu me insiro dentro de uma corrente genealógica intelectual, dentro de uma área que tem mais de 150 anos de história, apesar disso não ser muito bem conhecido no Brasil. E eu vou tratar a partir aqui tanto de uma base clássica da ciência da religião, etimológica, histórica e comparativa, mas eu vou terminar com abrangendo uma área mais nova também, chamada de ciência da religião aplicada, ainda que como uma pincelada devido ao tempo, né? Como é que a gente pode dizer que uma coisa é sagrada e outra não é? E aqui eu trouxe um exemplo de como você pode ter perspectivas diferentes sobre o mesmo objeto ser sagrado ou não. Muita gente pode olhar para esse livro, como eu disse, imaginar um catálogo, imaginar um livro de receita, imaginar qualquer tipo de coisa. E eu trouxe aqui uma imagem para lembrar de algo que uma colega minha do mestrado fazia, que era, ela pegava um livro e fazia um certo guarda-coisas. Ela guardava, no caso, um tablet. Aqui eu peguei uma imagem de alguém que guarda joias, guarda dinheiro com um livro. Então esse livro aqui pode ser usado dessa forma. Agora, esse livro, em chinês, se chama Shangjin, que é basicamente a tradução para a Bíblia. E para quem sabe o que significa, né, por muito provavelmente vai usar esse livro como objeto de culto. Então percebam como a ideia de sagrado ela varia conforme o seu entendimento do que você está vendo, o entendimento também cultural que você se formou. Em termos de filologia, né, mas também de história, fala-se de alguns povos antigos, os indo-europeus, que habitavam ali entre a Europa, Ásia, às vezes norte da África, mas mais a Europa e a Ásia. Sobretudo ali o que a gente chamaria de Mediterrâneo, Crescente Fértil, isso há 4.000 anos atrás aproximadamente. E são vários povos, mas tem um específico, né, os Hatite, que eles falavam
de 3 palavras que se aproximam do que hoje a gente chama de sagrado. A primeira, sup, significa um mundo divino, separado do mundo comum. Muito parecido com a palavra em português, transcendência. Sil, que derivou também a palavra silne, que significa divindade, deuses, deusas. E sak, que significa essência de um rito, ou seja, o fundamento, a base que dá força a um rito, normalmente chamando a atenção para ritos focados em Deus, para sacrifícios para divindades específicas. Dessas palavras, sobretudo do sak, derivou sacros e mais tarde sacer, entre os romanos, que também são um dos povos que descenderam desses antigos indo-europeus. E sacer basicamente faz menção a algo que é relativo a divindades, a cultos, ritos, às vezes a templos, e também, que pode interessar vocês, a leis. Hoje eu li uma frase estudando aqui para conferência de que no mundo antigo leis e religião eram algo muito misturado, não se distinguiam muito bem. Percebo então que tem toda uma riqueza de significados nessas palavras sagradas e tem essa conexão histórica. A partir dessas etimologias, que serviram aqui para dar uma base para a gente saber de onde que vem essas palavras que a gente fala tanto no cotidiano, eu trouxe também algumas visões acadêmicas. Um autor muito importante para a história da ciência da religião no século XIX é o Robertson Smith. Ele é um escocês com várias formações, mas que contribuiu para o início da ciência da religião, que ele fez um estudo bastante aprofundado sobre rituais de sacrifício dos antigos hebreus. E aqui tem algumas conclusões que ele tirou de sua pesquisa. Estudando os sacrifícios a divindades, ou no caso a uma divindade específica, Javé, Jeová, ele encontrou 2 formas de sacrifícios ou rituais para essa divindade. Primeira é a que ele chama de zebá, que seria uma comunhão social. Então se fazia-se oferendas que na verdade tinham muito mais a ver com uma certa comunhão, com a festa, com estar junto, com dividir a comida, do que exatamente com a divindade. Ele diz que com o tempo, esse zebá foi se modificando e transformando-se no que ele chamou de minha. E aí sim começou a se tornar um ritual de sacrifício que tinha mais o foco de fazer uma certa oferta de agradecimento à divindade hebraica. Esse processo de transformação desses rituais significou algumas coisas muito interessantes. Não era mais qualquer pessoa que poderia fazer essa oferenda. Começou a se criar, então, um grupo de sacerdotes específicos que poderia se tocar naquela oferenda. Então, começou-se a ter datas específicas para aquelas oferendas. Começou-se a ter o local específico para essas oferendas. Ou seja, começou-se a ter uma aura de algo que é intocável, que é algo que só pode ser tocado por determinada pessoa, de um interdito, de uma lei. Por consequência, a ideia de algo que é puro e de algo que é impuro. Então, tem uma certa oferenda que é puro para uma divindade que também é pura, e tem certas pessoas, certos lugares, certos momentos que são impuros, que não devem se misturar com isso que é puro. Quando a gente às vezes fala de sagrado e profano, muita gente fala bem assim, então Deus é sagrado, então o que é profano? O diabo. Do ponto de vista da teoria das religiões, sobretudo do Durkheim, na verdade o diabo é sagrado também, só que ele é um sagrado impuro. Por que é isso? Porque para Durkheim, sagrado é exatamente algo que tem uma importância muito grande, é aquele intocável que eu tinha falado antes, é aquele que não é qualquer pessoa que pode tocar, não é em qualquer momento, que tem uma aura, tem uma representação de muita, muita importância. Ele não é só importante, ele é muito, muito importante para determinadas pessoas. Aí vai variar, claro, já começa a perceber como o sagrado depende. O que é sagrado para um católico não vai ser para um candomblessista, que não vai ser também para um azande, que não vai ser também para um guarani aqui no sudeste brasileiro. Então isso varia bastante no tempo e conforme a cultura. Mas perceba como isso é bastante aplicável. A ideia de que, então, todo povo vai ter a ideia de que é sagrado, mas existem coisas que, mesmo sendo muito importantes, são exatamente as que não podem se encostar, porque, de alguma forma, iriam nos contaminar. O que é profano, então? Imagine aqui um templo, aquela mesa de madeira ali, aquilo é o profano, aquilo não tem muita importância. Se fosse feito da madeira A ou B, não teria muita diferença. A porta, se é feita de metal, ou se é feita de madeira, ou se é feita de qualquer outro material, não importa muito. Isso é o profano, é o que não importa muito, do ponto de vista sempre de algum grupo. E, novamente, varia o que é profano.
A abordagem fenomenológica, ela nasce com o Champollion de La Saussie, que é um holandês do século XIX, também um dos pais fundadores da ciência das religiões. Passa por Nathan Sordeblum, Rudolf Otto, Joachim Vah, Gerhardus van der Leeuw, o próprio Eliade e muitos outros autores. Basicamente, essa visão ela acabou ontologizando aquela teoria inicial do Smith e de Durkheim, trazendo uma ideia de que existe o sagrado, no singular. Então tem o sagrado que as religiões, os religiosos e religiosas, de alguma forma entram em contato ao longo da vida. Aqui tem um diagrama feito por o George Miklos, que mostra como é que é mais ou menos essa visão, essa abordagem fenomenológica, que se faz uma dualidade bem grande entre formas institucionais de religião e a experiência mais pessoal, a experiência mais psicológica. Essa é uma visão muito famosa quando se vai estudar religiões, sobretudo academicamente, no Brasil, e não só no Brasil, mas aqui atualmente eu vejo como paradigma central. Claro que ela tem muito que contribuir também, só que vocês vão ver que, na verdade, com peso ali entre os anos 80 e 90, começou-se a ter uma crítica forte, a falar, olha, eu acho que vocês estão fazendo, na verdade, uma teologia escondida. Eu acho que quando vocês falam de o sagrado, da experiência religiosa no singular, começou-se a pensar que, na verdade, você está falando a mesma coisa que teólogos já estavam falando há um tempo, só que com outra linguagem. Claro que isso é uma crítica muito dura, mas ela tem muito de verdade. Algo que pode ser mais aplicado, mais útil a quem quer lutar por liberdade religiosa é saber, enquanto a tradição fenomenológica fala muito de o sagrado, que o humano de alguma forma busca a sua vida inteira, essa virada material, esses autores da virada material, que eu me vejo também dentro dessa virada, dizem, olha, na verdade, a gente está estudando humanos, a gente está estudando, a gente está observando, a gente está aprendendo como humanos dão importância para certas coisas e não dão importância para outras. Como humanos matam por alguma coisa e deixam de matar por outras. Então tem os retornos àqueles autores iniciais que eu citei, e tem também uma ideia de que, na verdade, quando a gente está falando de religiões, quando se diz de místicos, da experiência religiosa naquele momento de êxtase religioso, esses autores começam a falar, na verdade, religião tem muito mais a ver com o cotidiano. Tem muito mais a ver com você ir numa oficina de carro e ter lá um altar para São Jorge. Tem muito mais a ver com você estar no meio da rua em Beijing, uma das cidades mais populosas do mundo, e ter um altar que alguém oferece um incenso para uma divindade e vai embora. E quer cuidar de assuntos práticos, resolver situações cotidianas, mas aquilo, por ser cotidiano, não deixa de ser importante. Muito pelo contrário, se ele está dedicando o seu tempo, ou ela está dedicando o seu tempo a algo cotidianamente, é justamente porque aquilo é muito importante. Se não fosse importante, a gente não perderia nosso tempo com algo todo dia, ir lá no altar, fazer uma oração, meditar. E um último ponto dessa virada material é que começou a se chamar a atenção também para um lado cognitivo, neurológico, de que estudar religiões também se pode estudar de forma neurológica. Você está falando como seres humanos sentem emoções, como o processo de sentir emoção está todo ligado a uma corporalidade, está todo ligado a uma história de como você sente o mundo com o corpo. Então, como você vai num ritual, aquilo de alguma forma te marca em seu próprio corpo e aquilo te ajuda ou te atrapalha também a pensar, raciocinar, a tomar certas decisões na vida. Então, algumas conclusões aqui. A primeira é que é preciso ter uma humanização da ideia de sagrado. Parar de falar de sagrado como se fosse algo muito distante, algo lá longe, algo que só é alcançável em certos momentos, mas lembrar que, na verdade, o sagrado nada mais, nada menos é que os seres humanos de determinados grupos, em determinadas épocas, vão entender como sendo algo muito importante. E é muito importante mesmo, relembrando, vão matar, vão morrer, vão amar, vão chorar, vão sentir todo tipo de emoção a partir daquilo. Em termos teóricos seculares, não há o sagrado singular, mas o que os seres humanos consideram como sagrado, ou seja, o que tem alta importância. Um segundo ponto é o que cada grupo cultural religioso cultiva em seu cotidiano, é algo de vital importância para eles e elas. E respeitar isso que esse religioso está chamando de sagrado, é respeitar a própria dignidade humana, respeitar a própria dignidade desses cidadãos e cidadãs. Casos famosos aí pode ilustrar isso, aquele caso famoso do pastor da Universal há alguns anos que chutou uma santa. Quando ele chuta uma santa, ele não está só chutando um objeto,
ele está chutando toda uma história, todo um conjunto de emoções que cada católico sente. A pessoa está sentindo em seu próprio corpo aquele chute. Assim também quando um católico ou evangélico entra num terreiro, destrói ou ofende um candomblessista, joga uma pedra num candomblessista, também aquela pessoa, não só literalmente pela pedra, mas a ofensa, toda aquela destruição está sendo sentida também em seu corpo, está sendo sentida também em sua mente, lembrando de toda aquela história que ele cultivou naquilo que ele chama de sagrado dentro da sua própria tradição. Em termos de ciência da religião aplicada, é essencial que haja cientistas das religiões como consultores oficiais para situações jurídicas que envolvam questões cultural-religiosas, mostrando como é possível, sim, com conhecimento adquirido por muitos anos de estudo, você tratar com mais respeito as pessoas, você saber lidar de um certo conhecimento adquirido, que sabe que religiões não são todas iguais, não estão todas falando da mesma coisa, apesar de terem pontos em comum, com certeza. Que as religiões, os religiosos e religiosas, eles vão tratar o que eles acham que é importante de modo diferente, em momentos diferentes, dando nomes diferentes. E isso é preciso ser respeitado, como o professor Fernando disse. Não é só falar do que nos une, apesar de que tem que ser falado também do que nos une. Mas é preciso respeitar também as diferenças e saber conviver com essas diferenças de verdade. Para isso não tem jeito, tem que estudar a língua daquela religião, você tem que ir lá conhecer a pessoa, apertar a mão, dar um abraço, saber o que realmente se passa, o que ela realmente acha importante ou não. Para isso eu faço um convite, tanto a nós, cientistas da religião, e sobretudo os professores dos cursos de ciência da religião, mas também aos bacharéis em direito aqui, para que haja de verdade a laicidade com justiça religiosa, ou seja, para que todo religioso e religiosa seja de verdade contemplado pela justiça e que tenha de verdade uma promoção de cultura de paz, é preciso que não só cientistas das religiões conheçam aspectos jurídicos sobre religiões e religiosos, mas também que bacharéis em direito, né, de um modo geral, estou pensando não só em advogado, mas em juízes, promotores, etc., que eles também estudem ciência da religião, que eles também conheçam mais profundamente, não só diretamente a história de cada religião, mas também as formas como a gente pode interpretar, como a gente pode se aproximar dessas religiões a partir de um certo conhecimento acadêmico que tem mais de 150 anos. Então é isso, muito obrigado, espero contribuir de alguma forma.